Nós estamos nessa série chamada A Cruz e o Rei, no Evangelho de Marcos. E, para tanto, eu quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia, a acessar a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. O tema dessa mensagem de hoje, meus irmãos, é a autoridade do Rei. Nós vamos do verso 16 até o final, no verso número 45, mas em primeiro nós vamos ler do verso 16 até o verso número 28. A palavra de Deus diz assim a nós, Marcos capítulo de número 1, a partir do verso de número 16 até o final. A palavra de Deus diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Depois, entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem que você é o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que é isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções por toda a região da Galileia. Vamos orar, meus irmãos? Deus, essa é a tua santa palavra, voz de Deus para o nosso coração e para a nossa vida. E nós pedimos em nome de Jesus que ela seja audível ao nosso coração, ó Deus. Que o nosso coração seja boa terra para receber a boa semente da palavra do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, que já tem agido nesse culto a Deus, na confissão de pecados, na liturgia, nas canções, possa iluminar a mente e o coração dos meus irmãos e a minha mente e o meu coração para entender a voz do Senhor e viver, ó Deus, pela voz de Deus no nosso dia a dia. Usa a minha vida, ó Deus. Eu preciso imensamente da graça do Senhor. Eu preciso do teu favor, ó Deus. Tenha muita misericórdia de mim, por causa da graça de Deus revelada em Jesus. É assim que eu oro, ó Deus. Amém. Meus irmãos, um teólogo e apologeta chamado Gilbert Keith Chesterton, ele vai dizer uma frase que é a seguinte: quando as pessoas deixam de crer em Deus, não é que passem a não crer em nada, elas passam a crer em qualquer coisa. Isso tem a ver com uma realidade do nosso dia, da nossa vida, que se refere à busca pelo controle da nossa própria existência. Nós queremos ser autoridades sobre nós mesmos. E aí a gente vive um paradoxo então, porque a geração que mais fala sobre liberdade, nunca se falou tanto sobre liberdade como a nossa geração. Você que é pai de criança na educação infantil como meu, ou de adolescente, ou de jovem, você sabe que o discurso que é colocado para os nossos filhos, seja de qualquer idade que for, é que eles precisam ter autonomia, que eles precisam ser livres e que você não pode atrapalhar a vida deles. É ou não é verdade? E uma geração que se falou tanto sobre liberdade, tem uma profunda crise de autoridade. É como um navio sem um capitão, que quer ir para qualquer lado, mas não sabe para que lado que está indo. Toda regra é vista como ameaça. E aí há o que eu quero chamar aqui de mantras modernos. Siga o seu coração, construa a sua verdade. Faça você o seu próprio caminho. Olha que frase bonita.
Mas a grande questão, se você já viveu um pouco mais, é que você sabe, assim como eu, que a gente não é dono da nossa própria história. E muito menos o protagonista da nossa própria vida. Então essa ilusão da autonomia que produz liberdade, de fato e de verdade, é uma falsa verdade colocada para mim e para você. Haja vista, nós nunca vimos uma sociedade tão doente como a nossa, tão adoentada como a que a gente vive. Ontem, pastor Ricardo trazendo para nós dados alarmantes sobre a automutilação na juventude, sobre o índice de suicídio na juventude, mas ao mesmo tempo na vida como um todo, porque há uma crise de autoridade. E o texto vai trazer para mim e para você a autoridade do Rei verdadeiro. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos, Marcos é aquele que aparece despido quando Jesus está sendo crucificado. É esse mesmo Marcos que aparece em Atos, que dá aquela briga lá entre Paulo e Barnabé. Marcos é aquele que escreve o seu Evangelho para revelar a graça de Deus em Cristo Jesus para o povo gentio. É por isso que você vai ver no Evangelho de Marcos, Deus como forte, poderoso. A maioria dos milagres de Jesus estão relatados no Evangelho de Marcos, porque Marcos tem uma intenção clara, trazer a autoridade do rei sobre todas as coisas. E o texto que nós lemos na semana passada é o prólogo desse Evangelho. Nós vemos o Senhor Jesus, nós vemos João preparando o caminho para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus se apresenta para João e é batizado. É interessante que o pastor Vinícius trouxe para nós essa ilustração. Jesus entrou na filinha, Jesus falou para João que ele deveria batizá-lo. E aí então há a tentação de Jesus. Jesus é levado automaticamente em espírito para o deserto, é o que a palavra de Deus diz. Jesus é tentado 40 dias, mas sai vitorioso por causa da autoridade da palavra dele mesmo. E aí Jesus começa então a pregação. O reino de Deus começa a ser estabelecido. E o texto que nós lemos quer trazer a resposta a essa pergunta: que tipo de rei é Jesus? Jesus é o rei irresistível. Ele é o rei santo. A autoridade de Jesus é libertadora. A autoridade de Jesus é compassiva. E a autoridade de Jesus é missionária. Quando nós vamos para o texto, então, os primeiros versículos, a palavra de Deus diz para nós, deixei cair aqui esse negócio aqui. A palavra de Deus diz para nós, verso número 16, caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Esse texto, meus irmãos, traz para nós o chamado claro de Jesus. A palavra de Jesus aqui, venham, é uma interjeição. Assim como a gente diz para o nosso filho: menino, vem aqui. É isso que Jesus fala para esses homens: vem, me segue, eu estou chamando você. E aí o chamado de Jesus aqui traz essa autoridade do rei que chama e que redefine a vida. Jesus, quando chama os seus primeiros discípulos, ele interrompe os planos desse povo. O chamado de Jesus é soberanamente eficaz. Jesus só diz: vem. E eles foram. E é assim com a minha e com a sua vida. Jesus ainda continua chamando discípulos. Jesus ainda continua dizendo: vem para perto de mim. O chamado de Jesus é soberano, ele é eficaz, mas ele muda também o senhorio. Não é um convite para adicionar uma nova religião, é um convite para uma mudança de vida, para uma mudança de identidade.
Jesus redireciona a existência. Ele não apenas ajuda a minha e a sua vida, mas ele redefine a nossa identidade. Tem um mosquito aqui, usado pelo Satanás aqui para me atrapalhar. Sai, capeta. Jesus quer mudar a nossa identidade, meu irmão. Jesus quer transformar a minha e a sua maneira de enxergar a vida. Jesus não está apresentando para mim e para você uma opção de religião. Jesus está apresentando para mim e para você uma mudança da nossa identidade. É isso que Jesus faz com esses discípulos. É isso que Jesus quer fazer comigo e com a sua vida. O texto vai apresentar então essa realidade de viver um evangelho que transforma e não um evangelho pela conveniência. Jesus, meu irmão, não é um cara legal que atende os nossos pedidos de tudo aquilo que a gente faz. Jesus não é só um bom profeta que diz palavras bonitas e afáveis ao coração. Jesus não é um mestre somente. Jesus é o Deus encarnado que transforma a vida humana como um todo. E é por isso que Deus quer tirar a mim e a você de um evangelho que eu quero chamar de um evangelho da conveniência para o evangelho que transforma. O evangelho da conveniência, o eu continua no centro e Jesus é só um apoio. Quando eu estou ruim demais, eu procuro Jesus. Quando eu preciso fechar aquele negócio, eu procuro Jesus. Quando a vida financeira aperta, eu corro para Jesus. Mas o evangelho que transforma, Cristo ocupa o centro e o eu sai do trono. O evangelho da conveniência, o objetivo é prazer, é conforto, é bem-estar. Jesus precisa me dar tudo aquilo que eu quero. Tudo aquilo que o meu coração almeja. Mas o evangelho que transforma, o objetivo é seguir o rei, mesmo com renúncia. Jesus, meu irmão, como eu já disse, quer transformar a nossa identidade. Jesus quer pegar coisas no meu e no seu coração, retirar da nossa vida, para que a gente possa ter uma vida plena, não na nossa perspectiva, mas na perspectiva do evangelho. É por isso que o evangelho tem algumas renúncias. O Senhor Jesus vai dizer isso. O evangelho de Lucas: aquele que quer seguir, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e me segue. Há implicações para seguir ao Senhor Jesus. A vida com Jesus não é da maneira como eu e você idealizamos, mas é como o Senhor Deus já predeterminou por meio da sua santa palavra. O evangelho da conveniência é a fé é moldada pelos meus desejos, pelos meus sentimentos. Acorda amanhã, segunda-feira, imagina essa cena para você, e ela já aconteceu comigo. Você acorda amanhã de manhã, cheio de compromisso para fazer, e o seu carro está com o pneu furado. O que você vai fazer? Hoje o meu dia vai ser horrível. Esse já é um sinal. E aí a sua fé então é moldada pelos seus sentimentos, e não por aquilo que Jesus é. Ou em situações ainda mais terríveis, piores, como nós oramos aqui, por corações angustiados, por corações cheios de tristeza, por corações que passam por desafios terríveis. A nossa fé não pode ser moldada pelos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos nunca levarão o nosso coração a amar Jesus e nem a servir a esse Jesus. O evangelho que transforma é a identidade nossa moldada pelo chamado de Jesus e pela palavra de Deus. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos ter comunhão com a palavra do Senhor. É a palavra de Deus que ensina para nós as palavras que precisam ser ditas a Deus nas nossas orações. É a palavra de Deus que molda o nosso coração para que a gente não seja como um navio sem capitão, levado para qualquer vento dos nossos sentimentos. O evangelho da conveniência busca alívio das dores sem mudar a nossa vida. Jesus se torna para nós um gênio da lâmpada, que realiza os nossos 3 desejos.
Mas eu não quero mudar isso, Deus. Eu não quero transformar isso. Eu não quero, Deus, mudar quem eu sou. Se as pessoas, a gente tem frases bonitas sobre isso, né? Quem gosta de mim tem que gostar do jeito que eu sou. Ninguém vai gostar de você do jeito que você é. Me desculpe, essa é a realidade da vida. Mas para servir a Jesus, Jesus refaz o meu coração, Jesus me dá uma nova identidade, Jesus redireciona a missão. E é esse o evangelho que transforma, que Jesus apresenta para mim e para você hoje. A nossa vida precisa ser transformada por Jesus, precisa ser moldada pelo evangelho, vivificada pelo Senhor, renovada pelo Espírito Santo de Deus. Tim Keller vai dizer que o evangelho nos mostra um Deus muito mais santo do que uma pessoa moral consegue suportar, e ao mesmo tempo muito mais misericordioso do que ela consegue imaginar. O nosso moralismo, meu irmão, não vai fazer eu e você nos achegarmos a Deus. A nossa justiça, como diz a própria palavra de Deus, é como um trapo de imundícia. Mas Deus, o Senhor Jesus, ao mesmo tempo é o Deus misericordioso, o qual a gente pode ancorar o nosso coração e a nossa vida e receber dele amor, alegria, paz, contentamento e muito mais. O texto continua, versos 21 até o verso número 28, olha o que a palavra de Deus diz. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga, e maravilhavam-se com a sua doutrina. O verbo maravilhar aqui é a palavra grega para espanto. As pessoas ficaram espantadas com a doutrina de Jesus, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente, gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que é isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhes obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. O Senhor Jesus começa a revelar aqui quem Ele é, a própria palavra. O texto vai dizer que Jesus ensina uma doutrina com uma autoridade que não era a autoridade dos escribas. Qual era a autoridade dos escribas? Uma autoridade hipócrita, de gente que conhecia Deus aqui no seu intelecto, mas que não viviam no seu coração a realidade de um Deus que transforma. As palavras de Jesus soavam como uma nova doutrina, porque antes não havia se visto alguém com tanta autoridade, com o poder da palavra, porque Jesus, como diz o Evangelho de João, é a própria palavra de Deus. O texto vai trazer então o confronto do mal com a autoridade da palavra desse rei. Jesus não cita tradições, Jesus não fala de uma nova religião, Jesus fala com a sua autoridade, o direito legítimo, o Filho de Deus. O mal reage então com terror diante desse Deus. Porque veja bem, Deus começa a falar dessa doutrina, logo Satanás envia um homem possuído por espírito imundo para o quê? Para calar a boca de Jesus, para impedir a pregação do Evangelho. Mas veja qual é a autoridade do nome de Jesus. Jesus não debate com o diabo. Jesus não fala absolutamente nada. E nem pergunta, como a gente vê às vezes em alguns sensacionalismos, diante de algo tão sério que é a expulsão de Satanás sobre a vida de uma pessoa. Quem está aí? Quem está falando comigo? Jesus só diz para esse espírito imundo: cala a boca e vai embora. Sabe o que Deus quer ensinar comigo e com você? Que com Satanás não se discute, se expulsa. Quer aprender a expulsar o demônio? Convida a nossa irmã Lídia, que ela é boa nesse negócio.
Meus irmãos, diante do mal, a autoridade de Jesus dissipa toda maledicência, toda maldade. O poder do nome de Jesus é poderoso para retirar qualquer mal que esteja perto de nós ou que queira nos atingir. É por isso, meus irmãos, que no nome de Jesus não há nada que se temer. Você pode pisar em qualquer lugar, você pode conversar com qualquer pessoa, você pode estar em qualquer circunstância. O poder do nome de Jesus é sobre todas as coisas. Há autoridade no poder do nome de Jesus. Um Jesus que manda calar um espírito imundo e dizer: vai embora, como quem toca um cachorro. A grande verdade dessa cena, Deus vai ensinar para mim e para você a realidade que Jesus não é apenas mais uma voz. Jesus, ele não cita uma tradição, como eu disse, uma nova religião, mas ele é o rei cuja sua palavra tem poder. É por isso que quando nós pregamos o evangelho nessa igreja, nós não estamos falando de uma tradição, nós estamos falando do poder de Deus que transforma a vida humana. O maior problema do ser humano, meu irmão, não é emocional, mas espiritual. O problema não está somente no nosso intelecto, nas nossas emoções, mas como o próprio Jesus diz, é do coração que saem os nossos maus desígnios, é do coração que flui aquilo que a palavra de Deus chama de pecado. O endemoniado mostra essa escravidão minha e a você, a senhores rivais do Deus Todo-Poderoso. O Evangelho não resolve somente o nosso moralismo, mas ele liberta o nosso coração do pecado, e ele liberta o nosso coração das artimanhas de Satanás. Deus quer ensinar a mim e a você que a nossa vida não se resume às nossas emoções, mas que nós precisamos colocar totalmente o nosso coração diante desse Deus, para que Ele atinja o mais profundo do nosso ser e transforme toda a nossa vida. Deus quer ensinar para mim e para você que a presença de Jesus expõe realmente quem governa o nosso coração. O demônio reconhece Jesus, ele sabe quem Deus é, e ele desmascara deuses falsos que estavam o escravizando. O verdadeiro evangelho, meus irmãos, derruba também os altares a ídolos falsos que eu e você erguemos no nosso coração. A cena ensina para mim e para você que a autoridade de Jesus, ela não oprime, mas ela liberta. Colocar o nosso coração inteiramente diante de Jesus é colocar o nosso coração diante do nosso libertador e não de um opressor. Sua autoridade, a autoridade de Jesus, ela não humilha, mas ela restaura, ela dá vida, ela dá sentido e significado. Em último lugar, a grande verdade dessa cena é que o Evangelho anuncia que o rei entrou e que o mal já começou a perder. A expulsão do demônio aqui no nosso texto vai dizer que o reino de Deus chegou e que nenhum mal sobrepõe o poder do nome de Jesus. O texto continua, verso 29 até o verso número 34, olha o que a palavra de Deus nos diz. E saindo da sinagoga foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Meus irmãos, esse texto revela um amor inimaginável de Jesus. Jesus cura até sogra. A palavra de Deus vai dizer que falaram com ela, não foi nem o Pedro que falou com ela. Mas brincadeiras à parte, o que eu quero dizer, meus irmãos, é que Deus é poderoso para olhar para a vida humana como um todo. O texto continua dizendo que à tarde, depois de do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos,
todos os endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa, e ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. O texto traz a autoridade do reino de Deus na casa, sobre a febre, sobre o cotidiano. O que isso implica na minha e na sua vida? Que o Senhor Jesus sai do viés religioso, sai da sinagoga e agora vai para uma casa. O que isso significa para mim e para a sua vida? Que Jesus não é o Senhor somente da nossa espiritualidade, mas Deus quer que a nossa espiritualidade seja revelada em Cristo Jesus e desaguada em todas as áreas da nossa vida. Entende o que eu estou dizendo? Deus não quer ser o Senhor só do nosso domingo, seja pela manhã ou pela noite. Deus quer ser o Senhor da nossa vida, como nós somos como esposo, como esposa, como filho, como filha, nas diversas atuações da nossa casa, como pai, como mãe, como empresário, como profissional. Deus não quer ser Senhor da parte da nossa vida, Deus quer ser Senhor de toda a nossa vida. É por isso que todos os dias nós precisamos refletir uma espiritualidade que transborda o Evangelho. É essa tal da glória de Deus manifestada em nós. A glória de Deus não se manifesta somente em situações como as que nós estamos vivendo hoje, aqui e agora, nesse tempo gostoso, reunido com os irmãos, ouvindo a palavra de Deus, cantando ao Senhor. Mas a glória de Deus, Deus quer ser o Senhor da nossa rotina. O Evangelho não é uma fuga da vida real, meu irmão e minha irmã, mas é a presença do Rei Jesus na vida real. A transformação de Jesus, meu irmão e minha irmã, não é só transcendental, sobrenatural e eterna, mas a transformação de Jesus precisa ser um reflexo no nosso cotidiano. Deus quer fazer o extraordinário na ordinariedade da nossa vida. O Rei é soberano, mas compassivo, glorioso, mas presente. João Calvino vai dizer que porque o cristianismo não é uma doutrina da língua, mas uma doutrina da vida. Não é apreendido apenas pelo entendimento e pela memória, como outras disciplinas, mas somente quando possui toda a alma e encontra lugar de repouso nas mais profundas afeições do coração. Deus quer ser o Rei dos afetos mais sinceros do nosso coração e da nossa vida. O texto continua, e eu caminho para o meu final, versos 35 a 39, olha o que a palavra de Deus diz. Tendo levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Olha o que o texto ensina para mim e para você. O Rei é orientado pela missão do Pai. Jesus foi para um lugar deserto e foi orar. Se a gente olha para o texto anterior, Jesus começou a ser uma figura popular no seu tempo. As pessoas começaram a falar de Jesus. Jesus começou a ser uma figura pública, uma pessoa famosa. Mas sabe o que Jesus faz? Ele vai para o deserto orar. Ele vai buscar a Deus. E sabe o que o Pai diz para ele? Você tem uma missão a cumprir. Você precisa continuar a sua missão. Deus quer ensinar a mim e a você que a agenda desse sistema para nós, ela é ditada pela urgência, pelas pressões, pela busca por popularidade.
Quantas vezes eu me pego com a minha rotina tão pesada, e chego ao final do dia, eu não falei com o Senhor, eu não ouvi a voz de Deus pela palavra de Deus. Quantas vezes a rotina quer engolir a mim e a você, para que a gente não se relacione com profundidade com o Senhor. E aí a gente é pressionado pelas coisas da vida e não sabe o que fazer. Ou até mesmo, que doutrina maravilhosa, que coisa maravilhosa que esse homem faz. Jesus sabia exatamente qual era a sua missão. E eu e você precisamos entender que em Jesus, Deus nos chama para viver a missão dele. Qual é a missão de Jesus dada a nós? Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. É essa a missão minha e sua. É por isso que lá no seu trabalho, você precisa viver a missão de Jesus. Na sua casa, você precisa viver a missão de Jesus. Nos lugares aonde você entra, você precisa viver a missão de Jesus. Em outras palavras, Jesus não chama a mim e a você para desempenhos profissionais. Jesus chama a mim e a você para sermos agentes do reino dele aqui nesse mundo. O texto termina, verso 40 a 45, olha o que o texto diz. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo severamente, logo o despediu e lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. O texto, meus irmãos, chega no clímax da narrativa do nosso texto aqui. Jesus mostra sua autoridade tocando a vida de um impuro. O leproso, nos tempos de Jesus, era a figura mais desprezada. Segundo as ordens dadas por Deus, em Levítico, um leproso deveria ser afastado da comunhão, afastado da vida social, e ele seria um excomungado, um desprezado. A lepra nos tempos de Jesus não era somente uma questão médica, mas era uma questão social. Era uma questão de um afastamento da vida como um todo. Era vergonha pública, isolamento total, uma ruptura comunitária. O leproso era cerimonialmente impuro e socialmente morto. Olha isso. E esse homem se apresenta para Jesus. Esse homem olha para Jesus como a esperança da sua vida. E perceba o poder da autoridade da palavra de Jesus. Ele não chega para Jesus como quem determina algo, mas ele diz para Jesus: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me deixar limpo. Ele olha para Jesus como a autoridade sobre a sua vida, sobre a sua doença, sobre a sua realidade. E ele diz: Senhor, se o Senhor puder, se o Senhor quiser, o Senhor pode limpar a minha vida. O Senhor pode me purificar. O homem não duvida do poder, mas ele se coloca à disposição de Jesus. E Jesus então demonstra para ele uma compaixão. Jesus é movido pela compaixão, não de uma compaixão plástica, não de uma compaixão estereotipada. Mas Jesus, a palavra compaixão aqui no texto, é de um amor que surge das suas entranhas,
que olha para o desprezado com amor. E o Senhor Jesus diz para ele: eu quero. E agora há o toque inverso diante da compaixão desse Deus. Porque toda pessoa que tocava no impuro se tornava impura. Mas Jesus toca na vida desse homem. E ao invés de Jesus se tornar um impuro, Ele torna esse homem totalmente limpo da sua doença. Porque com Jesus a santidade purifica o sujo. A impureza recua diante da santidade do Senhor Jesus. A autoridade da graça, do poder. Eu quero. Você fica limpo agora. Meus irmãos, isso implica na realidade de que Jesus pode fazer em segundos o que nós não fazemos uma vida inteira. Jesus pode fazer no estalar de dedos aquilo que eu e você não conseguimos fazer. O que o texto traz para mim então, essa reversão da cruz do Calvário. A palavra de Deus quer ensinar a mim e a você que o homem impuro, curado, purificado, é reintegrado à sociedade. Mas Jesus é aquele que se coloca impuro por mim e por você, se faz maldição por mim e por você, ocupa o meu e o seu lugar de impureza, de sujeira, de pecado, e limpa o nosso coração e transforma a nossa eternidade. Jesus é aquele que pega a lepra do nosso pecado e traz para si mesmo, e toca em mim e você, e traz a mim e a você a pureza agora de ser chamados filhos de Deus por causa de Jesus. O Evangelho não é um convite para pessoas que se declaram realmente boas, santificadas, puras por si mesmo. O Evangelho é a realidade de pessoas que se identificam leprosas por causa do seu pecado e são transformadas pela autoridade do nome de Jesus. O Evangelho é a graça de Deus revelada a gente doente como eu e você, que precisa do médico dos médicos, que é Jesus, que transforma a nossa vida vazia, cheia, plena, que pega a nossa doença e agora transforma em vida eterna, que tira a dor do nosso coração e dá para nós agora a alegria de sermos chamados filhos de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. A pergunta, meu irmão e minha irmã, não é mais se Jesus tem autoridade. O Evangelho de Marcos está deixando claro para mim e para você que Jesus é autoridade sobre todas as coisas. As perguntas que eu faço para você agora e para mim é: você vai seguir esse rei? Você vai abandonar coisas que precisam ser deixadas para trás para seguir o rei Jesus? Você confiará nesse rei para libertar você de coisas que você não consegue vencer sozinho? Você vai se submeter à autoridade desse rei? Você crê que ele pode tocar em qualquer área da sua vida, seja ela mais envergonhada que seja? Qual é a resposta do seu coração para o chamado desse rei que tem toda a autoridade? Eu não tenho dúvida, meu irmão e minha irmã, que Jesus quer ser a autoridade da nossa vida, não como um tirano, mas como um rei que nos ama e que nos liberta de nós mesmos, para que a nossa vida seja inteiramente usada para a glória de Deus Pai, pela ação do Espírito Santo de Deus. O rei Jesus, ele tem autoridade. A grande questão é se a gente se rende à autoridade de Jesus. O que nós levamos para a vida, meu irmão? O que Deus ensina para nós? Em primeiro lugar, Deus quer colocar na sacola da nossa vida, diante de tudo aquilo que a gente ouviu hoje, que a gente precisa sair do centro, deixar o trono da ilusão do eu. Você e eu não temos controle sobre a nossa vida. O
Senhor Jesus vai dizer que nós não conseguimos acrescentar 50 centímetros, 55 centímetros à nossa existência. Ao sair daqui, você não sabe o que pode acontecer com você. Eu não sei o que pode acontecer comigo. E Deus está dizendo para mim e para você: tira essa ilusão do eu, tira isso do seu coração. Encontre a sua verdadeira identidade em Jesus. Segundo lugar, leve tudo aos pés de Jesus na cruz do Calvário. Nenhum pecado, nenhum vício, nenhum medo, nenhuma dor é maior do que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Terceiro lugar, transforme o comum. Jesus, Ele é o Rei na rotina do nosso trabalho, no nosso casamento, nos lugares para onde a gente vai. E todos os dias podem ser vividos debaixo da graça de Deus, por causa do senhorio de Jesus. Não separe o sagrado do cotidiano. Amanhã, viva debaixo da autoridade do Rei Jesus. Depois de amanhã, viva debaixo da autoridade do Rei Jesus. Depois de amanhã, viva debaixo da autoridade do Rei Jesus. E permita que a sua vida seja um instrumento poderoso nas mãos desse Deus, para a transformação da sociedade. Meu irmão, minha irmã, nós estamos num tempo desafiador, ou entrando num tempo desafiador, onde nós vamos escolher novamente presidentes, senadores, deputados, e por aí vai. Mas eu quero dizer uma coisa como uma realidade do Evangelho para mim e para a sua vida. A transformação da sociedade não virá nas mãos dos nossos governantes. A transformação da sociedade virá quando a igreja de Jesus se posicionar diante de uma sociedade corrupta para inundar essa sociedade com o Evangelho do Senhor. É claro que nós temos que escolher os nossos governantes. É claro que a gente tem que pensar no que votar e o que fazer. E eu não estou aqui para dizer sobre isso. Mas pare de achar que a transformação virá nas mãos de alguém que não serve a Jesus. Só Jesus, por meio da sua igreja, pode transformar uma sociedade. Quarto e último lugar, viva para a missão. Recuse a busca por aprovação social e pergunte: o que Jesus me chamou para fazer? Você já fez essa oração no seu dia? Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? Deus, me dá oportunidades de pregar o Evangelho hoje. Deus, me dá a oportunidade de ser canal da graça de Deus na vida de pessoas hoje. Só um coração sensível à ação do Espírito Santo de Deus é que pode olhar para a vida do outro com amor como Jesus nos ama. É que pode olhar para a vida do outro não como uma possibilidade de uma relação, seja ela comercial, amorosa e por aí vai. Mas olha para o outro como uma possibilidade de demonstrar ao outro a graça de Deus por causa de Jesus, por meio do Evangelho. Eu termino dizendo para nós, meu irmão e minha irmã, que o nosso navio só vai ser conduzido pelo grande mar da vida se nós tivermos o bom capitão, que é o Senhor Jesus, o Rei de toda história, o Rei que governa a minha e a sua vida e toda a humanidade, independente se a gente crê nisso ou não. Que Deus tenha muita misericórdia de nós. Que a graça do Senhor nos alcance em nome de Jesus. Que Deus se revele a mim e a você por meio da sua palavra. E que traga a mim e a você por meio da sua palavra o entendimento. Para que a gente possa viver essa palavra. Hoje, amanhã, depois de amanhã, depois e depois de amanhã. Até o dia em que o Senhor Jesus vier nos buscar.
Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos adorar a Deus. Ore ao Senhor, peça a Deus pela sua vida. Vamos orar, meus irmãos. Deus bendito, a tua palavra foi dita a nós. E o Senhor quer se revelar como o Rei que tem toda a autoridade sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Deus, que a gente possa depositar diante do Senhor tudo aquilo que a gente acha que é nosso. As nossas famílias, os nossos trabalhos, ó Deus. As coisas que achamos que são nossas. Para que o Senhor use, ó Deus, para a sua glória, através da nossa vida, em nome de Jesus. Que o Rei Jesus possa ter autoridade sobre toda a área do nosso ser, para que a gente possa, ó Deus, ter uma vida então cheia do Senhor, cheia da vida de Deus, ó Pai. Tenha muita misericórdia de nós, ó Deus, porque o nosso coração, ó Pai, é tendencioso a querer ser dono de si mesmo, a querer, ó Deus, controlar a nossa própria vida. Mas ai de nós, Senhor, nós não conseguimos, ó Pai, controlar absolutamente nada de nós mesmos. Por isso, ó Deus, toma o controle da nossa existência em nome de Jesus. E guarda, ó Deus, o nosso coração e a nossa vida para a glória do Senhor. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, e as consolações do Santo Espírito do Senhor estejam sobre a sua vida, esteja sobre a igreja de Jesus reunida nesse lugar, e sobre a igreja de Jesus reunida nos 4 cantos desse mundo, hoje e até a gloriosa volta do Senhor. Amém e amém.